dia, pessoal. Está começando mais um dia aqui em Recife. Duas bandeiras lindas. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vem Pernambuco Mais. Hoje falaremos de uma igreja de grande importância histórica, cultural e religiosa para o Recife Antigo. Hoje falaremos um pouco da Igreja Madre de Deus, localizada na Rua Madre de Deus, Recife Antigo. E contaremos um pouquinho da importância das igrejas no aspecto histórico, cultural, religioso e social para a cidade do Recife e demais cidades do estado de Pernambuco. Uma das igrejas extremamente importantes é a Igreja de São Cosme e Damião, localizada em Igaraçu, litoral norte de Pernambuco. Igaraçu é a igreja mais antiga do Brasil, localizada a aproximadamente 33 quilômetros do Recife. E ela tem um aspecto histórico incrível desde a época de sua fundação, passando pelos holandeses até hoje. É um símbolo, pode-se dizer, da resistência da fé do povo pernambucano. Outra igreja extremamente importante é a igreja que está localizada nos Montes Guararapes, a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Também temos a igreja que está localizada no Pátio de São Pedro, Recife Antigo, bairro de São José. E hoje falaremos um pouquinho da igreja Madre de Deus, Recife Antigo. Caminharemos por ela e mostraremos um pouco dos seus arredores e a relação da Igreja Madre de Deus com outros lugares do Recife Antigo. Esse é o Vem Pernambuco Mais, temporada 1, episódio 6, Igreja Madre de Deus, Recife Antigo. Oi turma, estamos começando mais um Vem Pernambuco Mais, mostrando um pouco do nosso caminhador à nossa frente e um pouco do farol do Recife. É uma maravilha, né? É isso aí turma, vamos começar mais uma caminhada hoje e conhecer um pouco mais do belíssimo estado de Pernambuco. Valeu! O guerreiro aqui, ó, que tá guiando o barco. Como é teu nome, fera? É Carlos. Carlos, ó? Aê, Zé Carlos. Esse é o fera que tá guiando o barco aqui, levando a gente aqui em segurança. Tá ligado? Olha, e vocês quiserem uma recomendação quando vierem pra cá, pra Recife, ó. Esse é o cara. Beleza. Procura ele aí. É Zé Carlos, não é isso? É Zé Carlos. Peraí, calma. Você tem cara de ser fundo pra caramba.
Tá. Ah, que é a escola aquele ali? É. Se vocês quiserem ir pro passeio pro Rio, ah, volta pro Rio. É, debaixo da ponte da ponte. Eu vou. Falamos um pouquinho, pessoal, agora da relação da Igreja Madre de Deus, por exemplo, com a Rua do Bom Jesus e com os arrecifes. Você pode se perguntar, mas o que tem a ver os arrecifes com a igreja? Tem uma grande importância, sim, principalmente se tratando do aspecto arquitetônico e do material utilizado para a construção da igreja. E o que tem a ver a Rua do Bom Jesus com a Igreja Madre de Deus? Tem uma grande importância. A Rua do Bom Jesus e a Igreja Madre de Deus estão muito relacionadas historicamente uma com a outra por causa de seus monumentos históricos e por causa do antigo arco que existia na Rua do Bom Jesus e que seus monumentos foram retirados quando foi derrubado o arco e colocados na Igreja Madre de Deus. Bem, e relacionado a essa Rua do Bom Jesus, claro, por que esse nome Bom Jesus? Porque antes tinha dois arcos, que em cima um desses arcos tinha uma capela que chamava-se do Menino do Bom Jesus, em que esses arcos foram destruídos, uma pena, mas foram destruídos pelo o desenvolvimento da cidade, que seria o século XIX, mais ou menos na década de 20. 1857 com a malha urbana, né? Mais ou menos também teve influência nisso. Mas na verdade essa parte não tem muito vínculo por causa do desenvolvimento arquitetônico. Então, como ver a rua em si, ela tem várias modalidades arquitetônicas, né? A mais antiga é a sinagoga, mas se você avaliar bem a arquitetura, cada uma delas apresenta um modo, um estilo português, porque estilo holandês, na verdade, se você for pensar que não tem mais estruturas holandesas. Existem vestígios holandeses, como alguns fortes que foram reformulados, porque os portugueses vieram aqui e fizeram uma nova reforma, destruindo a antiga e assim construindo a outra. Mas ainda assim deixaram algumas coisas, alguns monumentos arquitetônicos. Como tentamos, ou seja, o governo do estado tenta preservar algumas arquiteturas que na verdade dentro é modificado. É apenas a fachada que permanece como recordação. Do lado direito aqui vemos algumas arquiteturas relacionadas a algumas do século XIX, outras bem antes, século XVI, e outras também já no século mais moderno. Como o lado direito aqui, do lado esquerdo, perdão. Do lado esquerdo você vê que já está com uma arquitetura, algumas delas no período dos anos 30, mais ou menos nessa época, algumas até mesmo dos anos 40, que foi justamente uma fase arquitetônica que
do Recife teve um certo esquecimento, né? Ou seja, a mudança, o Recife precisava mudar, o Brasil estava mudando e o Estado precisava acompanhar esse desenvolvimento em que alguns estados brasileiros já tinham pensado em modificar. Pernambuco não poderia ficar de fora. Foi pensando nessas circunstâncias que foram perdidas muitos monumentos arquitetônicos históricos perdidos. É uma pena falar isso novamente, mas... Quer dizer, nós, infelizmente hoje não temos praticamente nada da época, né? Quer dizer, praticamente nada não, temos assim um percentual muito pequeno da arquitetura original, Isso. do que era realmente o Recife. Isso, perfeito. Assim, alguns prédios, nota-se assim pelo aspecto arquitetônico externo e um pouco da infraestrutura interna que foram realmente preservados, mas não é sua totalidade, porque com o desenvolvimento da malha urbana em 1857, muitos monumentos foram derrubados. Infelizmente, igrejas que hoje você só sabe que elas existiam por causa de fotos. Sim, ou seja, falando em igreja, usaram como traçados para passar o que? Bondes e depois, posteriormente, sim, ônibus. Sim, porque a história, tudo que estamos aqui, por exemplo, tudo, só nessa rua aqui são várias histórias. Tudo é história. Então, vários acontecimentos, possamos comentar várias histórias no mesmo local. Aqui, por exemplo, tem bondes que já é uma outra época. Você percebeu, a rua é paralelepípedo de pedras e nela constitui linhas prévias do século XIX. Ou seja, é uma rua que se tornou um ponto histórico, vamos dizer assim, de várias histórias. Ou seja, inclusive, permaneceu esse nome de Jesus, alguns monumentos da época que, como algumas ruínas foram destruídas, foram guardadas na Igreja da Madre de Deus. Que fica aqui perto, por sinal, né? Na Rua Madre de Deus. Fica próximo daqui. Fica próximo, ou seja... E o interessante é que ela é a única igreja aqui do Recife Antigo, né? Igreja católica, no caso. Porque o Recife Antigo tinha essa proibição dos padres virem para cá. E por causa dos holandeses, tinha essa proibição. Não era proibição. Mas assim, como eu disse antes, Recife tentou fazer uma conciliação entre as religiões. Ou seja, isso deu certo. Todas as religiões aqui vivem bem. Tanto é que hoje em dia se usufrui disso, né? Se usufrui isso. É estranho, né? Como é que uma religião pode se dar bem no outro? Mas aqui é um exemplo. Graças a Deus é um sinal de boa convivência. Aqui vivemos em paz e respeitando um ao outro, compreendendo as diferenças. Para o mundo, as diferenças têm orgulho em si. Ou seja, cada um pensa do seu lado. Aqui o nosso orgulho é justamente estar traçado na diferença, né? Na diferença. Na diferença. É que faz. Em nossos vídeos anteriores, o Recife Antigo, na verdade, é uma ilha que foi modificada pela mão do homem e que a Igreja Madre de Deus está localizada num ponto estratégico que de outra ilha pode ser observada. Está localizada num lugar muito fácil para visualizá-la, de fácil acesso, que você pode atravessar a ponte onde ficava a antiga ponte giratória, se deslocando até lá, e pode também ir pela ponte mais antiga das Américas, que é a Ponte Maurício de Nassau, que existe até hoje. Logicamente que sofrendo algumas modificações em sua arquitetura desde a época de Maurício de Nassau até hoje, mas que existe até hoje, que um dia já foi a ponte a maior ponte das Américas. E por ela você pode se deslocar, ir sentido lado direito,
da ponte e ver a Igreja Madre de Deus, que está do lado do Paço Alfândega, um antigo convento do Recife Antigo. Bem, pessoal, estamos passando agora pela ponte mais antiga das Américas, a Ponte Maurício de Nassau. Pessoal, essa é a Ponte Maurício de Nassau, que serve como travessia para chegar no Recife Antigo, a ponte mais antiga das Américas, o que um dia já foi a maior das Américas, né? E veja como ela está enfeitada para decoração, com decoração para o carnaval aqui do Recife. Todas as pontes ficam, praticamente todas, aliás, ficam enfeitadas, né, durante esse período, e esta é uma das decorações, pelo menos aqui do ano de... Estes, como podem ver, pessoal, são banheiros químicos localizados aqui do lado da Igreja Madre de Deus, que vão ser utilizados durante o período do carnaval aqui no Recife Antigo. E fica do lado do Paço Alfândega. Filma rápido aqui. E temos ao fundo a Ponte Maurício de Nassau, aqui no Recife Antigo. E mais a fundo, a Igreja Madre de Deus, aqui no Recife Antigo, Pernambuco, Brasil. Bem, essa é a famosa Igreja Madre de Deus, que tem que ser a única daqui dessa ilha, que foi construída pelos recifes, né, ou seja, resíduos de corais. A estrutura arquitetônica dela é toda diferenciada, bem elaborada. E tem um pequeno detalhe que praticamente passa despercebido, né? E daqui tinha-se uma ideia da dimensão do nível do mar. Vou lhe mostrar como. Essa plaquinha aqui, ó, é o nivelamento que era verificado para se ter uma ideia da estrutura do nível do mar. Claro que na época, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, 2,95 metros, sendo que hoje em dia está bem maior. Isso na época. Hoje em dia está um pouco mais.
chegar na Igreja Madre de Deus é, por exemplo, a Avenida Rio Branco, que serve como uma via de acesso para várias ruas do Recife Antigo, se deslocando tanto do lado direito como do lado esquerdo do Recife. E ao redor da Igreja Madre de Deus tem, por exemplo, a Rua da Moeda, que tem uma grande importância histórica desde a época dos holandeses, que dizem que lá era onde se tinha um antigo banco que fazia os pagamentos dos funcionários da empresa chamada de Companhia das Índias Ocidentais, fundada na Holanda, e que tinha em seus prestadores de serviço pessoas de vários lugares da Europa e principalmente da Holanda. Também em seus arredores temos o pilastre em homenagem aos heróis daqui de Pernambuco, os luso-brasileiros, que expulsaram os holandeses daqui do estado. Vamos mostrar um pouquinho desses aspectos dos arredores. E detalhe importante, na Rua da Moeda, pode-se dizer que está localizado o centro do samba pernambucano. Bem, pessoal, essa é a Avenida Rio Branco, durante o período do carnaval. Veja como ela está enfeitada, né? Para receber os turistas que vêm para aqui, para o Recife Antigo. Aí já tem as barraquinhas de alimento prontas para receber. A cidade do Recife ficará com muitas pessoas. Só o Galo da Madrugada recebe mais de 2 milhões de pessoas, praticamente todo ano. Estão vendo? Aí palcos são montados pelas proximidades. Decoração com vários personagens da cultura pernambucana e nordestina em si. Aí podemos pegar esse caminho quando quisermos seguir para a Rua Madre de Deus. Aqui, pessoal, essa é a Igreja Madre de Deus, no turno da noite, aqui na Rua Madre de Deus, Recife Antigo, Pernambuco, Brasil. Na remissão dos pecados, na ressurreição da alma, na vida eterna. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esta, pessoal, é a Igreja Madre de Deus por dentro, aqui no turno da noite, no Recife Antigo. Linda, 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 espetacular. Vale muito a pena vocês virem visitar aqui o Recife Antigo e conhecerem essa maravilhosa igreja. Hoje quero mandar os parabéns para uma grande e importante amiga minha chamada Luciana. Meus parabéns, Luciana, pelo seu... Luciana, lhe desejo muita prosperidade, longevidade, paz, harmonia, amor, tranquilidade e que esteja sempre nas sagradas e protetoras mãos de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seu amigo que tem muito carinho e consideração por você. Ouça, Luciana. E continue seguindo o nosso blog, Vem Pernambuco Mais. Não esqueci do seu aniversário, minha amiga, pode ter certeza. Pode ter certeza. E está aqui o vídeo que eu prometi para você. Um abraço para
para o meu amigo Edson Tenório de Caruaru, Adalberto Silva de Bezerros, Adalto Silva de Bezerros e meus amigos do Uruguai que são seguidores do blog Vem Pernambuco Mais, Isabel Silva Garcia do Uruguai e Hugo Ferreira. Graças, meus amigos. Graças. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí do Uruguai. Graças, Isabel Silva Garcia. Graças a Hugo Ferreira.